Irmãos, então nós temos aqui as duas últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Eu pedi para o Mateus passar o slide, por favor. Então, essas duas últimas igrejas do Apocalipse, Filadélfia e Laodiceia, você pode ver aí na folha também, se você quiser. Filadélfia é, juntamente com Esmirna, a mais elogiada do Apocalipse. Então, quando nós olhamos aqui para a carta a Filadélfia, nós vamos encontrar uma igreja elogiada, muito elogiada pelo Senhor Jesus. Já Laodiceia, que nós vamos ver na sequência, é uma igreja que está em situação de infidelidade, né? É uma igreja considerada infiel, uma igreja que está praticamente toda a igreja em apostasia, uma igreja que praticamente se perdeu. Então, aqui, essas duas igrejas, elas vão completar o quadro das 7 igrejas. Então, nós vamos ter uma visão geral da igreja, uma visão ampla da igreja do Senhor, dos seus sucessos e dos seus fracassos. Então, essas 7 igrejas, elas representam a igreja de Cristo na macrohistória da igreja, da primeira vinda até a vinda de Cristo. Essas 7 igrejas, elas representam as igrejas do Senhor Jesus Cristo na terra. E como nós já dissemos antes, sempre existirão, né, igrejas semelhantes a estas. E aí nós temos que fazer um diagnóstico da nossa própria igreja, com muita oração, buscando o discernimento do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos mostre aquilo que nós temos feito de bom e aquilo que nós precisamos deixar, aquilo que nós precisamos nos arrepender. Ok, irmãos? Há igrejas que precisam de uma reforma total, como nós vamos ver a igreja de Laodiceia, logo em sequência. Jesus vai nos mostrar aqui uma igreja que precisa de uma reforma total, uma reforma completa. Algumas igrejas não, elas precisam se arrepender de alguns pecados, mas algumas igrejas, elas precisam rever todo o seu conceito de igreja. Então, vamos ver primeiro Filadélfia. Vou pedir para o Mateus passar o slide para a gente. Filadélfia. Então, aqui um resumo da igreja de Filadélfia. Jesus elogia essa igreja, porque eles eram perseverantes na fé, obedeciam a Cristo e honravam o seu nome. Então, eles recebem, essa igreja recebe esses elogios. Lembrando que, como nós já dissemos, essa igreja é uma das igrejas que mais recebe elogios. Então, uma igreja perseverante, uma igreja de fé, uma igreja obediente, uma igreja que honra o nome de Jesus. Qual crítica a igreja de Filadélfia recebe? Nenhuma. Não recebe nenhuma crítica. Já imaginou, irmãos, Jesus chegar para a gente, tecer elogios e nenhuma crítica? Então, a igreja de Filadélfia é uma igreja que não recebe nenhuma crítica, mas ela recebe uma instrução do Senhor: permaneçam fiéis, sejam fiéis, porque do ponto em que estamos até o ponto final nós temos que permanecermos fiéis. Esses dias eu estava lembrando ou pensando em algumas pessoas, e quantas pessoas elas começam, mas elas não terminam. São muitas pessoas. São muitas pessoas. Você deve se lembrar de algumas pessoas que começaram bem na fé, mas que elas não perseveraram na fé. A promessa de Jesus: um lugar na presença de Deus, um novo nome, a nova Jerusalém. Depois nós vamos ver essas promessas. Na verdade, são 3 promessas que Jesus Cristo faz à igreja de Filadélfia. Próximo slide. Vamos ler aí o capítulo 3, o versículo de número 7. Lembrando que a introdução, ela é muito importante, porque a introdução, ela nos revela aquilo que Jesus vai tratar com a igreja. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo
o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então aqui nós temos a apresentação de Cristo à sua amada igreja. E Jesus se apresenta aqui a essa igreja com 3 títulos importantes. Jesus se apresenta a essa igreja com 3 atributos importantes. Veja ali no texto bíblico. Em primeiro lugar, ele é o santo. Estas coisas diz o santo. Em segundo lugar, ele se apresenta como o verdadeiro. Em terceiro lugar, ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, Jesus ele se apresenta como o santo. Com isso, irmãos, Jesus está querendo dizer o quê? Que as igrejas, para comunicarem a verdade do Evangelho, elas precisam viver em santidade. A igreja ela precisa viver em santidade. A igreja ela precisa viver de acordo com a lei de Deus, de acordo com a lei de Cristo. A igreja precisa viver separada para Deus, separada do pecado, separada para o serviço sagrado de Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus, e sem santidade a igreja ela não consegue proclamar o Evangelho eficazmente. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Isaías, no capítulo de número 6, ali Deus chama Isaías para pregar o Evangelho. Como Deus se apresenta a Isaías? Os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz então que Deus, ele santifica Isaías através de uma tenaz que é tirada do altar e é colocada na boca de Isaías para santificá-lo. Só depois então Deus envia Isaías para fazer a obra. Quando Moisés foi chamado por Deus, como Deus se apresentou a ele? Sarça ardia, não se consumia. Moisés foi se aproximando para ver aquela maravilha. O que Deus falou para ele? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Então, a igreja, ela precisa ter essa visão da santidade de Deus, se ela quiser proclamar eficazmente o Evangelho. Então, Jesus ele se apresenta à igreja de Filadélfia como sendo o santo. Irmãos, nós temos, em nosso tempo, perdido a visão da santidade de Deus e a visão do pecado. Uma das coisas que tem sido estudadas é que as pessoas de hoje, elas não têm tido mais a capacidade de refletir acerca da mensagem do pecado. Na verdade, a mensagem do pecado é uma mensagem que parece não fazer sentido para a população contemporânea. Quando a gente fala de pecado, as pessoas estranham, né? Que coisa estranha é essa? Que palavra estranha é essa? Pecado. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que, pelas Escrituras, ele nos revela a sua santidade e ele nos revela o que é o pecado. E o pecado é aquilo que nos separa de Deus. E a igreja, se ela vive em pecado, ela não consegue fazer a sua obra, não consegue comunicar eficazmente o Evangelho. Então Jesus ele se apresenta à igreja de Filadélfia como santo, e nisso ele está chamando aquela igreja a viver também em santidade. Amém, meus irmãos? Você já parou para pensar a respeito disso? Por que talvez, não julgando ninguém, mas por que talvez da fraqueza espiritual? Ou talvez o porquê de não conseguir orar, de não conseguir comunicar o Evangelho? Será que existe alguma coisa que tem desagradado a Deus? Falta de santidade que precisamos consertar isso, na vida? Então Jesus ele se apresenta como santo. Veja ali na folha, diz assim, para as igrejas que estavam se descuidando da sociedade de consumo daqueles dias,
Ouvir que Jesus é o santo seria um incentivo para que reordenassem as prioridades em suas vidas. Então, quando Jesus ele diz que ele é o santo, a igreja é chamada a ser separada, e a igreja que vive em comunhão com o mundo, ela então não vive em santidade. Jesus é apresentado também, ele se apresenta aqui também como sendo o verdadeiro. Veja ali o versículo de número 7. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro. Quando Jesus aqui, ele se apresenta como o verdadeiro, e ele se apresenta aqui com um artigo determinante, né, dizendo que ele é o verdadeiro. Ele já havia dito que ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que no mundo de hoje, no mundo daquela época e no mundo de hoje, naquela época haviam vários caminhos de salvação, haviam várias deidades. Mas Jesus aqui ele se apresenta como o verdadeiro Deus. Então naquela época haviam várias deidades, Jesus ele se apresenta aqui como o verdadeiro Deus, como o verdadeiro caminho, ele se apresenta como o verdadeiro. Irmãos, nós não podemos ter dúvidas a respeito disso, de que Jesus ele é o verdadeiro. Aí na folha você vai ver que as igrejas, por causa da falta de santidade, estavam tendo dificuldade de comunicar que ele era o verdadeiro. Mas o que eu vejo, tanto no contexto daquela época, quanto em nosso contexto hoje, é que muitos têm dificuldade em crer que Jesus ele é o verdadeiro, que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Porque no mundo de tantos caminhos, de tantas divindades, às vezes os cristãos ficam em dúvida. Será que Jesus ele é realmente o único caminho? Por que os outros caminhos também não levam a Deus? E a gente só compreende isso quando a gente compreende também a justiça de Deus. Porque somente Jesus Cristo, sem pecado, morreu pelos pecados de todos nós para poder nos dar a salvação. Então ele se apresenta como santo, ele se apresenta como o verdadeiro, e ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Qual era a chave de Davi? Deus fez uma promessa a Davi, de que o descendente de Davi estaria sempre no reino. Um descendente de Davi estaria sempre no reino. E nós sabemos que esse descendente de Davi, que reina para sempre, é Jesus Cristo. Então Jesus ele se apresenta aí como aquele que é rei, aquele que tem autoridade, e aquele que tem as chaves na mão para fazer toda a sua vontade, ou para fazer a sua vontade prevalecer. O que Jesus disse aos discípulos depois da sua ressurreição? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então ele é aquele que tem as chaves. Veja ali Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Então ele diz aí em Apocalipse 1, 8, né, nós já estudamos sobre isso, que ele tem nas mãos as chaves da morte, as chaves do inferno. E aqui nós vemos que ele tem a chave de Davi. Ele tem a chave de Davi. Veja ali o capítulo 3, versículo 17, né? Ele tem a chave de Davi que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Isso aqui é uma referência a quê, irmãos? A evangelização da igreja. Não é disso que Jesus vem falando o tempo todo aqui? Que ele é o santo. Nós precisamos de santidade para fazermos a obra. Que ele é o verdadeiro. Nós temos que ter fé nisso, convicção. Porque só quem tem fé e convicção vai comunicar a verdade do evangelho. E quando a igreja vive em santidade, quando a igreja crê que Jesus é o único caminho, tem convicção nisso, a igreja ela proclama o evangelho.
E o que Jesus está dizendo aí? Na proclamação do Evangelho, Jesus é aquele que tem as chaves, ele abre as portas e ninguém fecha, e quando ele também fecha as portas, ninguém abre. Então essa porta aberta é uma porta à proclamação do Evangelho. Nós lemos lá Efésios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo, ele fala da batalha espiritual da igreja, no contexto anterior, e o apóstolo Paulo, ele ora a Deus por quê? Ele ora a Deus para que Deus abra as portas à palavra, para que ele possa pregar com intrepidez. E Jesus está dizendo aí que ele é aquele que tem a chave, ele é aquele que abre as portas, ele é que tem a chave de Davi, ele é que traz o reino de Deus para os homens. Próximo slide. Então aí, uma foto de uma porta aberta. Se essa porta estivesse fechada, o que nós deveríamos fazer? Orar para que Jesus, ele abra a porta. Vamos dar mais uma olhada lá em Efésios capítulo 6, mais uma vez. Efésios capítulo 6, nós não vamos ler todo o capítulo 6, você pode lê-lo em casa, mas leia aí Efésios capítulo 6, versículo 17 em diante. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, ninguém evangeliza. Versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então Paulo aqui, ele tanto ora quanto pede orações da igreja. Próximo slide. Apocalipse capítulo 3, versículos 9 e 10. Apocalipse capítulo 3, versículos 9 e 10. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, perdão, irmãos, versículo 8, Pulei aqui o 8, versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Volta lá naquele slide, Mateus, por favor. Eu acabei não lendo o texto bíblico, Então Jesus, ele diz aqui que ele tem colocado diante daquela igreja, da igreja de Filadélfia, uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Essa porta aberta é a porta, a proclamação do Evangelho, é a porta da evangelização. Diante do mundo, aquela igreja era uma igreja que tinha pouca força. Quando diz aqui, tens pouca força. Diante do mundo, ela era uma igreja que tinha pouca força, mas diante de Deus, ela era uma igreja que seria usada na proclamação do Evangelho. Por quê? Porque eles guardaram a palavra de Deus e não negaram o seu nome. Então, aqui mostra que aquela igreja era uma igreja que, sim, passava por provações, por dificuldades, mas era uma igreja que, mesmo em meio às provações e às dificuldades, guardava a palavra e não havia negado o nome do Senhor Jesus. Está claro, irmãos? É isso. O Manuel falou aqui que a porta aqui está aberta, um dia vai ser fechada, E eu vejo na nossa igreja presbiteriana, no começo da nossa história, nós éramos uma igreja que evangelizava muito, nós expandíamos, muito, nossa expansão era rápida, mas hoje parece estar difícil evangelizar,
Parece que a gente é uma igreja fiel doutrinariamente, uma igreja que procura pregar a palavra, mas parece que a porta ela não está aberta, como estava aberta alguns anos atrás. Então nós precisamos orar para que Deus abra a porta para o Evangelho. Só que é o seguinte, a gente também vê que muitos pecados entraram dentro da igreja. Então a igreja precisa de santificação, a igreja precisa se santificar, a igreja precisa não apenas aprender intelectualmente, mas ela precisa crer que Jesus é o verdadeiro, para que a porta seja aberta e a pregação da palavra aconteça. Sim, tem que ter a palavra e... Sim, tem que ter a palavra e a oração, né? Sim. 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 Próximo slide. Versículos 9 e 10. Agora sim, os versículos 9 e 10. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, vamos entender esses dois versículos, né? A sinagoga de Satanás. A gente sabe que os judeus, eles se reuniam em sinagogas. Sinagogas eram o local da reunião dos judeus. E aqui esse local da reunião dos judeus é chamado de sinagoga de Satanás, porque os judeus, eles têm duas coisas interessantes na relação deles com o cristianismo. A primeira delas é que os judeus, eles foram os primeiros a se converter. Nós sabemos que Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. A primeira igreja, ela acontece em Jerusalém. O evangelho ele chega primeiro na Judéia, depois em Samaria e depois é que ele vai para os confins da terra. E o apóstolo Paulo, quando ele ia evangelizar primeiro aonde? Os judeus. Ele ia na sinagoga dos judeus e procurava pregar ali a palavra. Então, a estratégia de evangelização dos apóstolos era sempre primeiro chegar nos judeus e depois dos judeus ir para os gentios. Então, os judeus, eles foram os primeiros a receber o evangelho e foram eles que impulsionaram o evangelho, que levaram o evangelho. Quando o Espírito Santo vem ali em Atos capítulo 2, ele vem sobre os judeus, haviam judeus de todas as nações que estavam em Jerusalém. Então, essa é a parte positiva do evangelho acerca dos judeus. Qual que é a parte negativa? A parte negativa é que quando os judeus não aceitavam o evangelho, eles perseguiam a igreja. Então havia o grupo dos judeus que cria no evangelho e havia o grupo dos judeus que perseguia o evangelho. E o que é essa sinagoga de Satanás aqui? Essa sinagoga de Satanás é uma sinagoga de judeus que perseguia os cristãos, que perseguia judeus convertidos e os demais cristãos. Então, Jesus chama essa sinagoga aqui de sinagoga de Satanás. Por que ela é chamada de sinagoga de Satanás? Veja ali o versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, né? Então, eles se diziam judeus, mas eles mentiam. Mentiam em que sentido? Eles não eram judeus? Sim, eles eram judeus, mas a Bíblia vai dizer que o judeu verdadeiro não é aquele que se diz judeu.
mas o judeu verdadeiro é aquele que é circuncidado no coração. E qual é o desejo de Satanás? Matar. O desejo de Satanás é matar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então o desejo do diabo ele é matar. Jesus disse uma vez para os judeus. Jesus disse uma vez para os judeus: vocês querem fazer a vontade do vosso pai, que é o diabo, porque vocês querem me matar. O diabo sempre foi homicida. Então Jesus diz isso. Então, e aqui essa sinagoga queria a morte dos cristãos. Queria o fim dos cristãos de Filadélfia, né? Então, por isso eles são chamados de sinagoga de Satanás. Mas Jesus diz ali uma coisa, né? Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Irmãos, isso aqui é uma coisa que vai acontecer com toda a igreja. A igreja ela é perseguida. A gente tem visto muitas pessoas, na história, nenhum grupo religioso foi perseguido mais do que os cristãos e do que os judeus na história. Mas os cristãos, eles foram muito perseguidos e são muito perseguidos. A gente vê nos nossos vizinhos uma declaração, muitas pessoas importantes já declarando que por elas as igrejas elas não existiriam mais e seriam até queimadas. Por último, agora no Rio de Janeiro, uma apresentação de artes apresentava quadros, né, desejando que as igrejas fossem incendiadas. Então há um ódio, né, pela igreja, porque a igreja ela impede o mundo de fazer muitas coisas. As pessoas elas querem viver uma liberdade que a igreja prega contra essa liberdade. A igreja busca não só pregar contra essas coisas ruins, mas a igreja impede que algumas leis sejam aprovadas rapidamente, tanto quanto eles gostariam que fossem aprovados. Então, há uma perseguição contra a igreja. Mas há uma promessa para a igreja, que Jesus vai fazer com que todos saibam que a igreja ela é amada de Jesus. E Jesus vai fazer que todos esses que perseguem a igreja sejam lançados aos pés da igreja, para que fiquem sabendo que Jesus ele ama a sua igreja. Então nós não devemos temer a perseguição. Ela é real, ela existe e ela sempre existirá. Mas veja ali o versículo de número 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja que guardava a palavra, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações. A ideia que o texto nos passa aqui é que houve uma grande provação e aquela igreja, em meio àquela grande provação, ela permaneceu fiel, ela permaneceu firme na palavra. Então Jesus aqui ele faz uma promessa: eu vou te guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu sei que aí na folha você vai ter um significado, mas existe mais de um significado para esse versículo aqui. Aquela igreja especificamente, a igreja de Filadélfia, aquela igreja específica, haveria uma grande provação que viria sobre o mundo inteiro e sobre todas as igrejas, mas aquela igreja especificamente ela seria guardada da hora da provação. Por que ela seria guardada da hora da provação? Porque ela já foi provada. Então não faria sentido ela ser provada duas vezes. Mas a ideia também é que aqui é que Deus ele nos prova
na medida que é necessário. Ele nos prova na medida que é necessário. Então, se um crente ele passa por uma grande provação, Deus pode livrá-lo depois de uma provação maior. Um outro sentido aqui para esse texto é que nós sabemos, e vamos estudar isso em Apocalipse, que há de vir uma provação sobre o mundo inteiro. A provação, ela é sempre para a igreja. Se não tem igreja, não tem sentido ter provação. A provação não é para o mundo é atribulado. A igreja é que é provada. Então vai vir uma provação sobre o mundo inteiro. E, irmãos, qual é a ideia da provação? A provação, ela mostra quem são os verdadeiros crentes e quem são os falsos crentes. O apóstolo Pedro vai dizer, olha, vocês não deveriam estranhar a provação que vem como fogo sobre vocês. Porque essa provação, ela purifica, como o fogo purifica o ouro. Então, o verdadeiro cristão, ele é o quê? O ouro, que quando passa pelo fogo, fica ainda mais puro. Mas o falso crente, na hora da provação, ele é queimado, né? Ele não suporta a provação. E a Bíblia, ela é um livro que constantemente fala acerca disso, fala sobre provação. Nós pregamos no livro de Tiago, como Tiago começa a sua epístola, né? Não livro, a sua epístola. Ele começa falando sobre a provação. Então vai vir uma provação sobre o mundo inteiro. A provação, ela vem para todo cristão. A parábola do semeador, ela mostra a semente sendo lançada, mas ela mostra também os crentes passando por uma provação. E muitos se escandalizam na hora da provação, na hora da perseguição. Por quê? Porque eles são crentes que não têm raiz, né? Eles são crentes que não têm raiz. Então, se você é cristão, você não pode ter medo dessa provação, porém Deus não vai te dar nenhuma provação que você não possa suportar. Deus não vai te dar nenhuma provação acima da sua fé. Agora é preciso fazer o quê? Guardar a palavra da perseverança. Precisamos guardar a palavra da perseverança para não cairmos em pecado. Versículo 11. Lembrando que essa igreja ela não recebeu nenhuma crítica, né? Só elogios, e Deus diz a ela, diante dos elogios, Jesus diz a ela para permanecer fiel. Versículo 11. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Isso aqui é bastante sugestivo. Jesus aqui lembra a igreja que ele logo vem. Venho sem demora. E essa igreja é chamada a conservar a sua fé, para que ninguém tome a sua coroa. Então, lembrando, irmãos, que a nossa coroa, né, a coroa da salvação, nós só vamos recebê-la se nós permanecermos fiéis até o final, até a morte, né? Ser fiel até a morte te daria a coroa da vida, se nós permanecermos até o final. Se não permanecermos até o final, a nossa coroa ela não será recebida, né? Não receberemos a coroa, simples assim. Então, essa ideia da perseverança dos santos é uma ideia que vai passar ou perpassar por todo o livro do Apocalipse. Lembra que nós citamos aqui no começo da lição? Muitos crentes, eles começaram, mas agora eles não estão mais em Cristo. Estão vivendo a vida, né, como qualquer outra pessoa vive, não estão vivendo o cristianismo. Não estão vivendo o cristianismo. Próximo slide. Versículos
12 a 13. Vamos ler os 12 a 13. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui são 3 promessas. Começando lá no versículo 11, embora a partir do versículo 12 é que ele diz ao vencedor. Então aqui são 3 promessas. A primeira promessa é a coroa. É a coroa. É a coroa. Então o vencedor, ele será coroado. Amém, queridos? O vencedor, ele será coroado, premiado. Será reconhecido como vencedor. Ontem teve o final, né, da Copa Libertadores, né? E lá em casa tem 2 flamenguistas. Lá em Cuiabá, minha esposa é cuiabana, né? Lá em Cuiabano tem um flamenguista e meio lá em casa, viu? Não 2. Lá em Cuiabá, eles são Flamengo, Vasco, Botafogo, né? Torce para os times do Rio. E minha esposa veio de Cuiabá. E a gente viu, né, o Flamengo vencendo no último minuto. Né? Venceu, não desistiu, venceu. Trazendo aqui para a nossa lição, a gente tem que permanecer lutando até o final. Venceram, foram coroados. Oi? Até o apito final. Então a gente tem que lutar até o apito final. Nós seremos premiados, nós seremos coroados, irmãos. Não uma coroa que passa, né, como a coroa do futebol, mas uma coroa para a vida eterna, algo muito grande, glorioso, porque essa coroa do esporte, muitos ganham, mas a coroa da vida, muitos vão ganhar para a eternidade. Então, o primeiro prêmio aí é a coroa. O segundo prêmio é ser coluna. Veja ali o versículo 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. O que é uma coluna? Algo permanente. Uma estrutura forte. Jesus está dizendo que ele vai fazer dos vencedores uma coluna. Nós estaremos para sempre na presença de Deus. Nós estaremos para sempre no santuário do nosso Deus. E a terceira promessa é o nome. Um nome aí que é um nome triplo. São 3 nomes. Veja aí. Gravarei também sobre ele, primeiro, o nome do meu Deus. É o primeiro nome. Segundo nome, o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus. E o terceiro nome é o meu novo nome. Então é o nome de Deus, o nome da nova Jerusalém e o novo nome de Jesus. O que significa essa importância do nome, né? Essa importância do nome. Qual é a importância do nome? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, para a aliança, Deus diz que, uma vez que nós estamos nele, nós somos povo que se chama pelo seu nome. Deus vai estar dizendo o seguinte, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, vocês vão ser para sempre vocês serão para sempre meus. Né? Eu vou ser o Deus de vocês eternamente. Então essa é a importância do nome. Os profetas do Antigo Testamento, várias vezes em que eles vão orar, eles dizem o seguinte, Senhor, ouça a nossa oração, porque somos povo que se chama pelo teu nome. Então essa é a importância dessa promessa. Nós vamos receber 3 marcas de nome. O nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Jesus.
Então, vimos aqui Filadélfia, a igreja que não recebe nenhuma crítica. Próximo slide. Laodiceia agora. Laodiceia é uma igreja curiosa, né? Rica, porém infiel. Vamos ler o texto bíblico? A partir do versículo 14. Laodiceia. A partir do versículo 14 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Laodiceia, rica, porém infiel. Quantos elogios essa igreja recebe, irmãos? Nenhum elogio. Só crítica. Né? Era uma igreja indiferente. Eu fico pensando, né? Não tinha nada de bom para Jesus dizer dessa igreja. Se tinha alguma coisa de bom, ele não disse, né? Ele apontou os erros, era uma igreja indiferente. Instrução. Era uma igreja que precisava tornar-se zelosa e arrepender-se dos seus pecados. Promessa: compartilharão do trono de Cristo. Olha, a esperança para essa igreja. Igreja de Laodiceia. É uma igreja que recebeu só críticas, mas também recebeu uma palavra de esperança no final. Próximo slide. Capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Gostaria que você visse aí na folha o contexto. Em Laodiceia havia um importante centro médico da antiguidade. A localização da cidade em um importante entroncamento rodoviário entre o Ocidente e o Oriente. Por ela passava a rota central do Império Romano. Tornava a cidade um local de comércio próspero e dava à igreja da cidade uma fundamental ferramenta para a expansão missionária. No entanto, apesar de todas as condições e recursos, a igreja de Laodiceia se encontrava em um quase que completo estado de apostasia e recebe a mais dura das advertências de Cristo às 7 igrejas, mas também recebe a mais importante, a mais impressionante oferta de arrependimento. Olha aqui, irmãos, olhe para mim, por favor. Essa igreja era uma igreja que ela ficava numa cidade estratégica. Boa parte do Império Romano passava por ali. Era uma cidade que usou isso para crescer comercialmente. Mas a visão da igreja é uma visão comercial? A visão da igreja é uma visão missionária, uma visão evangelística. O que Laodiceia deveria fazer? Deveria pensar, puxa, o Império Romano passa por aqui, todo mundo precisa passar por aqui. Então nós precisamos usar isso para pregação do Evangelho. Porque aqui as pessoas vão passar por aqui, vão ouvir o Evangelho e vão levar o Evangelho para o mundo. Mas ela é uma igreja que não fez isso.
Diferente da igreja anterior que a gente viu, que Deus disse, olha, em meio às dificuldades, eu estou abrindo uma porta para vocês. Essa igreja tinha uma porta escancarada, mas ela não fez uso da pregação do evangelho. Talvez sejamos nós no Brasil. A gente tem toda a liberdade do mundo para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus, mas a gente não faz uso disso. A gente não tem a visão missionária. Uma vez eu ouvi acerca de um pastor, um comerciante, a história, né, é que onde o comerciante levou ele num determinado lugar e falou, olha, aqui nós vamos fazer isso, isso, isso e aquilo. Enquanto o comerciante via aquele lugar para fazer o seu comércio, o pastor via aquele lugar para, puxa, aqui podia ser uma igreja, ali seriam os bancos, ali seria... Vocês entenderam a diferença da visão? É lógico, os comerciantes vão ter visão comercial, mas a igreja, como um corpo, precisa ter visão missionária. Como nós podemos usar essa grande oportunidade de evangelização que Deus ele nos dá? Né? Então, Jesus se apresenta a essa igreja com 3 títulos também. Veja ali o versículo de número 14. Ele diz que ele é o Amém, a última palavra. Né? O Amém é que ele é a última palavra. Eu sou o Amém, a última palavra. Porque o Amém significa assim seja. Então, Jesus ele diz, olha, eu que digo, eu que dou a última palavra. A testemunha fiel e verdadeira. Essa frase, a testemunha fiel e verdadeira, vocês já repararam que ela aparece várias vezes no Apocalipse, se referindo a Jesus. Porque Jesus ele foi aquele que morreu na cruz, ele veio como testemunha de Deus, mas ele também foi um mártir de Deus na cruz, né? Testemunha fiel e verdadeira. Né? Então, já dei o exemplo a vocês, Jesus está dizendo, já dei o exemplo a vocês de que é preciso perder a vida para encontrá-la. E o princípio da criação de Deus, esse versículo é muito usado por algumas igrejas que não pregam o evangelho para dizer, olha, está vendo? Jesus ele foi a primeira criatura de Deus, o princípio da criação de Deus. Só que esse versículo não está dizendo isso, né? Que Jesus ele foi criado por Deus, de maneira nenhuma. Porque o que esse versículo está dizendo é que Jesus Cristo, ele é aquele que criou todas as coisas. Quem escreve o Apocalipse é João. Vamos ver o que João diz a respeito de Jesus no seu evangelho. Veja lá. A Bíblia interpreta a si mesma. É uma regra de interpretação bíblica, né? Uma regra hermenêutica. Veja lá o evangelho de João, capítulo 1. João, Evangelho de João, capítulo 1. É como quando a Bíblia fala que Jesus ele é o primogênito, né? Primogênito na Bíblia, ele tem um significado. O significado de que ele é o herdeiro de todas as coisas. Então, quando a Bíblia usa o texto de que Jesus ele é o primogênito, está dizendo isso, ó, ele é aquele que é o herdeiro de todas as coisas são dele, todas as coisas pertencem a ele. Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então está falando de Jesus, olha, no princípio ele estava com Deus, no princípio ele era Deus, ele estava no princípio com Deus, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Então volte lá para Apocalipse capítulo 1. Capítulo 3, quer dizer, Apocalipse capítulo 3. Então Jesus se apresenta como uma autoridade máxima sobre a criação. Ele é o Amém, a última palavra, aquele que morreu e nos ensina a morrermos também por causa do Evangelho,
Ele é o princípio da criação de Deus, aquele que tem autoridade sobre toda a obra da criação. O que ele diz à igreja? Próximo slide. Veja aí esse desenho, né? Essa imagem, essa foto. Essa foto é a foto de um copo. E o que essa foto mostra? Uma água, uma coisa quente, uma coisa fria, né? Ali se encontrando. E esse frio com esse quente vai trazer o quê? Um morno, né? Um morno. Então veja ali o versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você tem aí na folha o contexto disso, né? A igreja de Laodiceia era alimentada por um aqueduto. Aqueduto é tipo uma... Como é que eu vou explicar? A gente não tem aqueduto. Pelo menos eu nunca vi um no Brasil, né? É como se fosse... Imagina que tivesse um cano que passasse aqui por cima da... É difícil explicar, né, Renato? Sim. Alto. Por isso ele vinha por cima. Sim. Eu tive a oportunidade de ver alguns aquedutos, mas não estava conseguindo explicar aqui o que era. O Marquinho explicou bem, né? Então era usado pela gravidade, né, para abastecer a cidade. Então esse aqueduto, a água vinha quente, saía dele quente, mas quando chegava na cidade a água estava morna. Aí não dava para beber. Eles tinham que esperar a água esfriar para poder beber. Então Jesus está dizendo, vocês não são frios, vocês não são quentes. Quem dera vocês fossem frio ou quentes. Né? O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, vocês não são nem crentes nem descrentes, vocês são uma mistura de... Às vezes o povo olha para vocês e acha que vocês são crentes, mas às vezes olha para vocês e acha que vocês são descrentes. Vocês não vivem o evangelho. Vivem um evangelho meia boca. Sabe o evangelho meia boca, irmãos? Vivem um meio evangelho. Isso é uma coisa que Deus odeia. Quem está em cima do muro não está com Jesus. Ou a gente... Né, é melhor ser descrente do que ser um meio crente. Mas o que a gente precisa mesmo é ser crente. É o que Deus quer de nós. Que sejamos verdadeiros cristãos. É em cima do muro. Nem para lá e nem para cá. Isso aí não pode. Por isso essa igreja aqui ela não recebe nenhum elogio. Era uma igreja aculturada à sua época. Existe um livro chamado Cultura Pagã. Não vou falar aqui sobre o livro, né? Mas a nossa cultura ela tem muito de paganismo. Então, a gente não pode ver a cultura do mundo com bons olhos, nem aquilo que parece bom, porque o mundo sempre traz consigo a mancha do pecado. Vamos lá, deixa eu correr aqui, porque o tempo está curto, né? Então Jesus diz no versículo 16, porque você é morno, nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus usa o contexto do aqueduto da cidade para contextualizar a palavra, né? Versículo 17, próximo slide. 17 e 18. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Então vemos aqui um contraste entre como nos vemos e como Deus nos vê. Olha, irmãos, pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de mais nada, não preciso de coisa alguma. Então era como eles se viam, mas não era como Deus os via. Um contraste entre como nos avaliamos e como Deus nos avalia. A gente sempre vai ter, nós sempre teremos nós mesmos em autoestima. É isso que eu queria dizer. A gente nunca vai se nivelar por baixo. Mas às vezes Deus nos nivela por baixo. Próximo slide. Então, como me vejo e como Deus me vê? Como me vejo? Rico e abastado. Não preciso de nada. Estou sossegado, estou completo. Né? O que eu preciso? Não preciso de nada. Era como eles se viam. Tenho ouro, tenho boas roupas, tenho remédio quando eu preciso para me tratar. O texto vai falar que eles tinham ali uma produção de colírio. Agora, como Deus os via? Ou como Deus nos vê? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Jesus já... São várias varadas, né? Miserável, infeliz. Você acha que é feliz, mas é infeliz. Você acha que é rico, mas é miserável. É pobre. Você acha que tem o colírio, mas você é cego. Você acha que tem boas roupas, mas você é nu. Aí Jesus dá alguns conselhos para aquela igreja. Eles precisavam do ouro espiritual, o qual o ouro deste mundo não pode comprar. Eles precisavam comprar roupas brancas. Por quê? Porque estavam vivendo em pecado, roupas brancas. Jesus está dizendo, vocês precisam de santidade. Adão, quando ele percebeu que ele estava em pecado, ele também percebeu que estava nu e se escondeu, porque ele teve vergonha de Deus. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam das minhas roupas, para que não fique manifesta a nudez de vocês, porque só o sangue de Jesus nos cobre do pecado, e então nós somos justificados. E eles estavam precisando de cura, porque eles estavam vendo as coisas carnalmente, não estavam vendo as coisas espiritualmente. Versículo 19, próximo slide. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Encontramos um eco dessas palavras em Hebreus 12, porque em Hebreus 12 está escrito que Deus disciplina quem Ele ama. Né? Olha só, irmãos, apesar de tudo aqui, Jesus está demonstrando amor por essa igreja. Jesus está demonstrando amor. Então Jesus ele é muito amoroso. Ele, né, se nós estamos nessa situação, Jesus nos diz, olha, eu amo vocês. Por isso que eu estou trazendo essa palavra tão dura, mas eu repreendo e disciplino porque eu te amo. Não é maravilhoso isso? A graça de Deus. Né? Eu amo vocês, por isso, sejam zelosos e arrependam-se. E arrependam-se. Agora veja o versículo 20, um dos versículos mais fortes da Escritura. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Olha aqui, irmãos, isso aqui não é dito no contexto da evangelização. Porque a gente diz isso muito para o incrédulo, né? Para o descrente. Jesus está batendo na porta do seu coração. Se você abrir a porta, Jesus vai entrar. Podemos dizer isso para o descrente? Podemos, né? Mas o versículo não está dentro deste contexto. Jesus está falando com uma igreja. Jesus está dizendo assim para essa igreja, eu estou do lado de fora, vocês estão dentro, mas eu estou fora. Jesus está falando isso para crentes.
Eu estou do lado de fora da porta, batendo, querendo entrar. Eu amo vocês. Vocês vão me deixar entrar ou não? Eu creio que Jesus faz isso todo dia com alguns crentes. Tem. Mas pode ser usado no contexto de evangelização. Mas Jesus, não, esse não é o contexto bíblico, né? A gente descontextualiza quando a gente leva para a evangelização. Mas olha só, tem crente que Jesus todo dia bate na porta, ó. Estou aqui. Você conhece a palavra, vai viver ela ou não? Olha, acorda para orar. Estou aqui batendo na porta. Jesus bate na porta, olha, leia a palavra hoje. Você não se alimentou, já tomou café, já almoçou, já jantou e não leu a Bíblia. Passou já 2 horas na frente da pregação do capeta, que é as novelas da Globo. Abra a porta. Jesus está falando para uma igreja, irmãos. Ele está falando, se a igreja abrir a porta, eu vou entrar e vou fazer o quê? Ceiar. O que é a ceia? É a comunhão. Jesus quer ter comunhão com você, comigo, com a sua igreja. É o que Jesus mais quer, Ele nos ama, Ele quer ter comunhão conosco. Jesus está dizendo, olha, vocês estão vivendo no pecado, numa cultura de pecado, mas a esperança, se vocês se arrependerem, abrirem a porta, eu entro, nós vamos cear juntos, nós vamos ter uma vida de comunhão. Havia esperança para essa igreja. E se você é um crente assim, morno, não estou julgando ninguém aqui, viu, queridos? Não sei sua vida com Deus, como que é. Só você que sabe. Mas se você é um crente morno, Jesus está dizendo para você hoje, ser zeloso e arrepende-te dessa vida. Não seja um crente morno, seja um crente fiel, verdadeiro. Abra a porta, eu vou entrar, nós vamos ter verdadeira comunhão. Comunhão com Deus pela palavra, comunhão com Deus pela oração, comunhão com Deus pela pessoa do seu Filho. Ao vencedor. Último versículo, próximo slide. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 4, semana que vem nós vamos ter a visão do trono. Só que Jesus está dizendo aqui que o vencedor vai sentar onde? No trono, junto com ele. Vai caber todo mundo nesse trono, né? Nós vamos reinar com Cristo, irmãos. É uma visão figurada, nós vamos reinar com Cristo. Com certeza. Já está por vir. Já está por vir. Está por vir. Eis que venho sem demora, né? Vamos curvar nossas cabeças. Desafio, né, da palavra para nós hoje, muito desafiados pela palavra de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela Escritura, pelo estudo do Apocalipse, ó Deus, onde o Senhor desafia a tua igreja, onde o Senhor chama a tua igreja a viver em comunhão contigo, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Sabemos, Pai, que há uma luta do cristão contra o mundo, a carne e o diabo. Muitas igrejas, muitos cristãos têm cedido e têm vivido em pecados da carne, em comunhão com o mundo, crentes que não são incomodados pelo diabo. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti para que possamos viver em santidade, em obediência, conforme a Tua vontade, ó Pai, porque queremos Te agradar. Sabemos, Pai, que a salvação não é pelas obras,
nem mesmo pelas obras de obediência, mas sabemos que os salvos, eles obedecerão. Então, Pai, por isso pedimos essa comunhão com Cristo, porque sabemos que somente em comunhão com Jesus é que nós vamos ser mais do que vencedores. Rogamos, Pai, para que os crentes que estão aqui hoje e outros que virão sejam mais do que vencedores naquele que nos amou. Em nome de Jesus que oramos. Amém.